Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí continuar com o nosso curso de Cálculo 2. Nessa aula vamos falar das integrais triplas. Na aula passada a gente falou das integrais duplas, quando tinha duas integrais. E quando tem três? Bom, a ideia permanece praticamente a mesma, só tem uma integral a mais para resolver, né? Vamos só ver como que era a visualização lá da integral dupla e como que é da tripla aqui no caso 1. Caso 1 eu estou falando quando a gente só tem intervalos de integração, números constantes, tanto para dupla, que no caso aqui seria um retângulo, como para tripla já seria um paralelepípedo. A gente já viu ali que se a gente tivesse ali, né, o eixo x, o eixo y, né, pegasse o intervalo ali no x de a até b, o intervalo no y de c até d. Lembrando que esse xy aqui é o domínio, é o chão, né? Depois a gente tem a função f de xy, que depende tanto de x como de y, leva na altura, né? Aí lá vai estar o gráfico no R3. Esse daqui, essa região R aqui, né? Tá no chão, tá no plano, é o domínio, tá? Então a gente vai trabalhar pensando no domínio para determinar um intervalo aqui de integração. Aí no caso a gente já viu, né, que era só fazer uma integral dupla da função f de xy, né, que depende de xy, e aí a gente podia escolher dy dx ou dx dy. Se escolhesse dy dx, né, aí tinha que ser coerente, né, dy é de dentro, então essa integral aqui de dentro tem que ser os intervalos de y, que no caso é de c a d, e aí o dx é o último, que seria de fora, e esses intervalos aqui seriam em relação ao x, né, que seria de a a b. Se a gente pensar também no caso do integral tripla, aí nosso domínio já vai ser no R3, porque aqui a gente tinha duas variáveis independentes, x e y. Agora no caso da integral tripla a gente vai ter três variáveis independentes, x, y, z, três variáveis independentes. Então cuidado que isso daqui não é um gráfico da função, tá? A nossa função depois você pega cada ponto daqui e leva num outro eixo, por exemplo, no eixo W, né? Cada ponto você vai levar, cada ponto aqui, você leva lá no W. Aí o gráfico vai estar no R4, né? Que a gente já vai ter uma função que depende de x, y, z, tá? Aí nosso domínio está no R3. Cuidado que aqui era uma função de duas variáveis independentes, que a gente viu na aula passada. Nosso domínio está no R2, x, y. Agora nossa função depende de três variáveis independentes. Então nosso domínio está no R3, que depende de x, y, z. O gráfico da função a gente não consegue enxergar, que vai estar no R4. Tá? Aí aqui o domínio, a forma mais fácil de novo para pensar, né? Então o z está entre e e f, e se a gente pegar, aqui ó, vamos uma foto por cima, aqui olhando no chão assim, ó, por cima, né? Se a gente pegar aqui o x, por exemplo, vai de a até e, o y vai de c a d, e a gente tem aqui o z, né? Indo de e a f. Aí a gente calcula a integral tripla, né? Aí a gente pega aqui, ó. Percebe agora a integral tripla de f de x, y, z, de uma função de três variáveis independentes, tá? Aqui o gráfico dela já não daria para enxergar, que estaria no R4. Lembrando que é três variáveis independentes, mais uma dependente da R4. E aqui a gente também pode escolher a ordem que quiser, dz, dy, dx. No caso eu escolhi nessa ordem, dz, dy, dx, aí tem que ser o coerente dos intervalos de integração. Então aqui o primeiro que eu vou calcular é dz, então a integral de dentro é dz, ou seja, esse intervalo é em z. O z é o quê? Entre e e f, beleza? O segundo que eu escolhi é dy, então aqui teria que ser em y, que é CAD. Beleza, CAD que é y. E o último é x, essa daqui que é de fora de tudo é de AB, tá? A gente pode mudar aqui, por exemplo, colocar dy, dx, dz? Posso, mas aí se eu colocar aqui o primeiro y, aí o primeiro tem que ser y, que seria de CAD, integral de CAD. O outro x aí já seria de AB. E por fora de tudo o z, que seria de EF, tá? Por enquanto a gente está falando só intervalo de integração, aí que vai ter as integrais, né? Intervalos de integração, só números por enquanto, né? Lembrando, mesma coisa, a forma de fazer é da forma inteirada. A gente calcula uma integral por vez, cada variável por vez, fazendo uma integração parcial, né? A gente considera uma variável, o resto constante. Então, por exemplo, do jeito que está escrito aqui, ó, dentro desse retângulo verde, a gente tem lá a integral de f de x, y, z, dz. Então, a gente vai calcular essa integral em relação a z, considera x, y constante, integrou, lembra, faz um cantinho separado dessa integral, calculou o resultado, coloca dentro aqui da integral que está no retângulo amarelo, que é o integral dy, aí você vai fazer essa segunda integral, você já fez uma integral em relação a z, colocou o resultado aqui.
Aí vai fazer uma segunda integral em relação a y. Aí você considera y variável e o resto constante. Aí você calculou essa segunda integral, coloca dentro dessa terceira integral. Aí você vai fazer uma outra integral em relação a x, onde você considera o x como variável, né? Nesse caso você vai ter 6 ordens diferentes, né? Você pode colocar dz, dy, dx, dz, dx, dy, dx, dz, dy, dx, dy, dz. Você vai ter 6 ordens diferentes para escolher, né? Aí lógico que você tem que adequar aqui as integrais do intervalo de integração conforme a ordem que você colocou aqui. Mas tem 6 ordens diferentes. E no caso de número, que o número é fácil, lembra que número é fácil, se for integrar, o intervalo de integração for só número, você trocou o x e y de lugar, você só troca os valores x e y de lugar aqui na integral. E aí se você fazer dessas 6 formas diferentes, todos vão dar o mesmo valor. Você pode até testar para treinar, todos vão dar o mesmo valor. Vamos começar uma aqui, ó, aí você treina depois, mudando a ordem. Ó, calcule a seguinte integral tripla, né? Então, assim, ó, integral de 1 a 3, integral de 0 a 2, integral de 0 a 1 de x, y, z. Isso daqui, ó, a gente tem a função, a nossa função de 3 variáveis é x, y, z. Essa é a nossa função. Aí, para calcular primeiro em relação a x, então esse intervalo aqui é em x, 0 a 1. Depois em relação a y, então, ou seja, esse intervalo é no y. E depois em relação a z. Esse intervalo aqui é no z. Percebe que a gente está calculando mais ou menos cada ponto aqui, ó, dessa região aqui. Isso daqui, na verdade, é o domínio. Cuidado, não é o gráfico da função. É o domínio. Perceba aqui, ó. O x está de 0 a 1. Ó, o x, aqui a gente tem o x, ó. O x de 0 a 1. O y de 0 a 2, né? Aqui a gente tem o y, vindo ó, de 0 a 2. E o z é de 1 a 3, ó. Então ele dá da altura 1 até a altura 3, o z. Ok? Percebe que ele não está no chão, ó. Ele está um pouquinho levantado. Cada ponto que eu pegar dentro desse paralelepípedo aqui, okay, é um ponto do que eu estou escolhendo ali de região para calcular, por exemplo, o hipervolume, né? Aqui seria, por exemplo, o hipervolume, porque no caso aqui, esse gráfico aqui, se eu pegar cada ponto aqui, vai levar para um ponto que é determinado por esse valor aqui, dessa função. Aí seria ali um hipergráfico no R4. A gente estaria calculando, por exemplo, um hipervolume, né? Qual que é o hipervolume da função em que o domínio é delimitado por essa região e o valor é definido por f de x, y, z igual a x vezes y vezes z. Tá? A gente não consegue enxergar, mas a gente consegue calcular isso. Então vamos calcular essa integral tripla. Vamos começar aqui, ó. Eu vou calcular aqui, ó, primeiro a integral de dentro de tudo. Qual que é a integral de dentro de tudo? Essa daqui, ó. Essa daqui. Que eu já coloquei até de cor diferente, tá? Para vocês não vão aparecer cor diferente. Eu já coloquei cor diferente para a gente conseguir identificar melhor quais eram as integrais de dentro, a segunda e a última, que seria de fora de tudo. Então vamos calcular primeiro essa integral aqui. Vou calcular de roxo, porque a cor que está aqui é mais difícil de vocês confundirem, né? Então vamos fazer num outro slide, porque agora já vão ser 3 integrais que a gente vai ter que calcular. Então eu já deixei um slide em branco aqui. Vamos calcular primeiro essa integral aqui de dentro de tudo. Integral de 0 a 1, x, y, z, dx. Então vamos lá, integral de 0 a 1, x vezes y vezes z dx, né? Ó, exatamente, de 0 a 1, x vezes y vezes z dx. Vamos calcular a integral em relação a x. Esquece o intervalo, vamos só fazer qual que é a integral, né? Em relação a x, x é variável. Ó, aqui já tem um x aqui, x é variável, já tem um x. E é x elevado a 1, porque se não tem nada é 1. X elevado a 1, como que eu integro função potência? Somo 1 no expoente, passo dividindo. O y eu estou considerando como constante, que eu estou integrando em relação a x, tanto o y como o z são constantes. Então, duas constantes. Lembra que constante sozinha, a integral fica aquela constante vezes a variável, da vez. Só que quando a constante está multiplicando uma função que tem a variável, a constante mantém. Então, eu vou manter aqui o y e z que eu estou considerando como constante. E aí eu só integro a função, que no caso a integral de x é x² sobre 2. E aí eu faço de 0 a 1. Aí eu vou trocar o quê? Lembra que agora eu vou trocar esse valor 1 e 0 no x, porque eu integrei em relação a x. Então vamos lá. Troca todos os x por 1. 1 ao quadrado sobre 2, y vezes z. Menos, troca todos os x por 0. 0 ao quadrado sobre 2, y vezes z. Aqui vai zerar, né? 0 ao quadrado é 0, sobre 2 é 0, vezes y é 0, vezes z é 0. E aqui 1 ao quadrado é 1, vezes y é y vezes z dá yz, né? E embaixo eu tenho 2, né? 1 ao quadrado é 1, vezes yz dá yz. Embaixo tem 2, aqui zerou. Ficou yz sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou aqui
Nessa integral aqui, ó, tem a integral de 1 a 3 dz, né? Essa é a integral de fora de tudo. Aí a integral de dentro dela, a gente também ainda não calculou essa segunda, integral de 0 a 2 dy. Estou continuando colocando colorido para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí essa integral aqui de dentro a gente calculou e deu yz sobre 2. Deu yz sobre 2, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular a integral aqui, ó. Sobrou duas integrais, aí como se fosse uma integral dupla, né? Essa integral agora, qual que é a integral de dentro agora? Então vocês viram, aí você vê qual que ficou de dentro, aí você calcula essa. Então não importa se tem 10, 20, 30 integrais, vai ser sempre esse mesmo procedimento. Pega de dentro de tudo, calcula o valor, troca lá. Aí sobrou outra de dentro, calcula o valor e vai fazendo isso até chegar na de fora de tudo. Vamos calcular essa daqui, que é a integral de 0 a 2, yz sobre 2 dy. Integral de 0 a 2 yz sobre 2 dy, né? É dy, né? Isso. Y vezes z sobre 2 dy, de 0 a 2. Agora eu estou calculando em relação a y, ok? Vamos lá. Z é constante. Constante multiplicando uma função que tem a variável, mantém multiplicando. E o 2 que está dividindo, lembra que constante dividindo uma função, mantém dividindo e integra só a função. Então vamos integrar o y primeiro, depois a gente vê as constantes. Qual que é a integral de y? Bom, seria y elevado a 1, né? Integral aqui, soma 1 no expoente, y elevado a 2, passa esse 2 dividindo. E esse z? Bom, esse z está multiplicando, mantém multiplicando, né? Concorda? Porque é uma constante que eu estou integrando em relação a y, então o z eu estou considerando constante. E esse 2 aqui também não esquece, ó. Cuidado que esses dois vieram de lugares diferentes. Esse 2 aqui veio porque a integral de y é y ao quadrado sobre 2. E esse outro 2 veio por causa que foi esse 2 que foi mantido, tá? E aí eu vou calcular isso de 0 a 2. Antes de calcular, eu só vou fazer o seguinte, ó. Y ao quadrado, z... Só vou multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4, tá? Agora sim eu vou trocar de 0 a 2. Eu vou trocar no lugar do... O 2 e o 0 no lugar do y, porque eu integrei em relação a y. Então não vai trocar no lugar do z, tá? Se eu integrei em relação do y, agora eu troco, substituo no lugar do y. Troca todos os y por 2. 2 ao quadrado vezes z sobre 4. Menos, troca todos os y por 0. 0 ao quadrado vezes z sobre 4. Aqui 0 ao quadrado é 0, vezes z é 0, dividido por 4 é 0, esse lado zerou. Tá. E aqui ficou 2 elevado a 2, que dá 4. E esse 4 eu posso cortar com esse 4, que dá 1. Fica o quê? 1z. 1z é o quê? É z. Acabou. Então essa integral aqui, o resultado é z. O que eu faço? Agora é só ir lá na integral, né? Vamos colocar aqui a integral de fora de tudo, que é a integral de 1 a 3 dz, né? Essa integral aqui, ó, a gente já sabe que a resposta é z. Então aqui vai ser z. Sobrou só uma integral. Agora é só calcular essa integral. Qual que é a integral de z dz? Que seria z elevado a 1, né? Então vai ficar o quê? Z elevado, soma 1 no expoente, 2, e passa esse 2 dividindo. E vai ser entre 1 e 3. E eu vou substituir no z, né? Porque agora eu integrei em relação a z. Vai o quê? Troca todos os z's por 3. 3 ao quadrado sobre 2, menos troca todos os z's por 1. 1 ao quadrado sobre 2, né? 3 ao quadrado dá 9 sobre 2, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2, meio. Aí aqui vai ficar o 2 mantém, né? Que eu vou fazer fração, que o denominador é igual. O 2 mantém, faz a conta só com o numerador. 9 menos 1 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Pronto. 4, ok? No caso, ele só pediu para calcular essa integral. Ele não falou o que significava. Por isso que eu coloquei 4, né? Se fosse um hipervolume, por exemplo, né? Aí seria uma unidade de medida elevada a 4, né? Mas isso geralmente não pede, porque por que vai pedir um hipervolume se não tem uma aplicação prática? Porque a gente não existe nada no nosso universo que tem 4 dimensões, né? Que a gente consegue trabalhar ali, né? Lógico que é um espaço-tempo, né? Mas não tem nenhum objeto que tenha 4 dimensões para a gente ter que calcular o volume, por exemplo, né? Então, beleza. Resposta deu 4 dessa integral. Aí perceba que aqui, por enquanto, foi só integrais com valores. Professor, se eu quiser mudar, tá, fala aí, ó. Mudar a ordem. Eu quero fazer essa integral, x, y, z. O
Que ordem? Em vez de ser dx, dy, dz, fala aí. Eu quero fazer, fala aí, dz, tá. E depois dx, tá. E depois dy, tá. Pode fazer? Só substituir aqui? Só trocar essa ordem? Pode, mas você tem que manter a ordem que tá aqui, né? Por exemplo, dz, ó, dz era de 1 a 3. Aí aqui vai ser de 1 a 3. Depois o dx é de 0 a 1. E depois o dy, o y é de 0 a 2. Né? Então perceba que eu mudei aqui, mas eu deixei coerente aqui, né? Na ordem, para manter essa ordem aqui. Se você for calcular essa integral, quanto que vai dar? 4. E se você pegar qualquer outras das 6 ordens possíveis, a resposta vai dar 4, tá? Tenta uma ordem qualquer aí que você quiser para treinar e você vai ver que a resposta vai dar 4 também. Tá, e quando a gente não tem só número, a gente já começa a ter variáveis aqui, né, no intervalo de integração. Então, por exemplo, a gente deu esse exemplo aqui lá na aula passada, né? O x era de a a b, então veja que eu fui calcular a integral dupla do f de xy. Por enquanto só tem duas variáveis independentes. Aí eu calculei isso nessa ordem, dy dx, né? Primeiro eu peguei a integral de fora, que tem que ser número sempre. Foi de a a b. E a integral de dentro, a gente queria essa região aqui, né? A gente queria calcular essa região aqui do domínio, para depois ver a altura dela até o gráfico dessa função aqui, né? Para ver o volume. E aí o y, ó, o y é nessa ordem aqui, ó, tá vendo que o y é crescendo, né? Então aqui o y tá nessa ordem. E nessa ordem fica o quê? Fica desse gráfico até o gráfico de cima. Qual que é esse gráfico aqui? É o gráfico da função alfa de x. E o de cima, beta de x. Então a gente viu que essa integral dupla aqui seria a integral para calcular, por exemplo, o volume entre essa região até o gráfico do f de xy, tá? Lembrando que aqui está coerente, porque perceba que ó, aqui só a integral de fora tem que ser sempre número. Tem sempre número? Tem. Na integral de dentro, eu posso só ter variáveis de integrais de fora dela. Então, olha essa integral aqui. Qual que é a integral de fora dela? É x. Então, eu posso ter x aqui? Posso. Cuidado que esse alfa de x pode ser 2, pode ser um número, tá? É que pode ter um x aqui, pode aparecer um x aqui. E aqui também pode aparecer um x. Cuidado que não é beta de y, ou seja, y não pode aparecer aqui, só pode aparecer x. Mas pode ser um número também, tá? E quando a gente vai calcular com integral tripla, aí cuidado, que integral tripla, aí a gente tem 3 variáveis independentes. Então, além do x, do y, a gente vai ter o z. Cuidado que o z lá é dependente. Nesse caso que a gente estava pensando aqui, o z é o valor da função, que é dependente. No caso aqui, o z ainda é uma independente. A dependente é uma outra variável, w, tá? Aí o que acontece? Além da gente pegar o x entre a e b, o y entre duas funções, alfa de x e beta de x, o z também a gente pode pegar entre duas funções, só que o z vai depender de duas variáveis. Ó, eu tenho o x dependendo só de número, o y dependendo de número e da variável que eu já falei que foi o x, e o z dependendo de número ou das variáveis que eu já falei que são x, y. Então, por exemplo, tem o gráfico dessa função vermelha aqui, que é uma função g de xy, e dessa função h de xy. Então, perceba que o x tem que estar entre a e b, o y tem que estar entre alfa de x e beta de x, e o z tem que estar entre essas duas funções. No fundo, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui, ó, essa região aqui, eu coloquei mais ou menos essa região aqui, tá? Que tá aqui. E ela subiu até ficar aqui, ó, entre os dois, ó. Então, tudo que tá aqui, ó, tudo que tá aqui, aqui, ok? Tudo que tá aqui, ó, é a parte que tá o x entre a e b, o y entre alfa de x e beta de x, e o z entre z de xy e h de xy. Cuidado que por enquanto, ó, a gente tem uma função f de xyz, né? Isso daqui vai ser uma outra variável independente w. Então, cuidado. Nesse caso aqui não é o gráfico da função, é só o domínio por enquanto, tá? E aí percebe que a mesma coisa que eu fiz aqui, eu também peguei um pedaço do domínio, mas no caso é um pedaço do domínio R3, que agora eu tenho 3 variáveis independentes. E percebe que eu coloquei de forma coerente, ó, estou integrando, agora, olha, a função era f de xy, né? Agora é f de xy, z. E aí eu coloquei nessa ordem, ó, a integral de fora é número, que é de a até b. O y só pode depender de x, por quê? Nessa integral aqui, y, quem que está fora? Só o x. Então ela só pode depender de x, que é o caso aqui, de alfa de x até beta de x. E depois o dz, o que acontece? Pode depender das de fora. Qual que é as de fora de z? É y e x. Então percebe que ela pode depender de x e y, né? Que seriam essas duas variáveis aqui. Nesse caso, se tiver aparecer x, y aqui,
Eu posso mudar a ordem aqui? Eu posso mudar a ordem, só que fica bem mais complexo. Porque aí você tem que mudar aqui, não é só mudar. Porque se você tiver aqui tipo XY e você mudar a ordem, você vai ter aqui aparecendo Y, mas o Y não está para fora, está para dentro dela. Aí já não vale. Aí a gente tem que fazer algumas contas igual a gente fez na aula passada, aí já fica bem mais complicado, tá? E essa daqui, ó, calcula a seguinte integral tripla, né? Ó, integral de 0 a 1. Esse de 0 a 1 está relacionado com o x. Então o x vai de 0 até 1. São números. Lembra que sempre tem que ser só constante, só número no de fora, né? De 0 a 1. Aí depois eu tenho integral de 0 a x, que é relacionado com o y. Então o x está de 0 a 1 e o y está de 0 até a função y igual a x, ou seja, do y igual a 0, que é o próprio eixo x, né? Até o y igual a x. Está nesse intervalo. E aí tem a integral de 0 a x vezes y, que está relacionado com o z. Então o z vai do 0, que é do chão, até o x vezes y. Lembrando que isso daqui, na verdade, não vai ser o gráfico de uma função, né? Vai ser só o espaço delimitado ali no domínio da função. E nossa função é essa daqui, ó. F de x, y, z, ó. Função z, né? Z. Mas, professor, na função pode aparecer só z? Pode aparecer só z, só x. Pode aparecer nenhum, pode ser um número. Tipo, uma função igual a 1. Ela é constante, ela sempre é igual a 1. Para qualquer domínio, quando domínio ela vai ser 1. Né? No caso aqui é determinado por z. E perceba que está coerente. Olha só essa integral aqui. Aparece x, y. X e y são variáveis que estão para fora dela, ó. Sim, porque eu vou derivar aqui, integrar para fora dela y e x, né? Ó, nela é z, então aqui não poderia aparecer z. Mas fora dela, ó, vou integrar em relação a y e x. Então aqui pode aparecer x e y. A outra integral, aparece o x. Pode aparecer z? Aqui não pode aparecer z, porque z é uma variável que estava dentro dela. Olha o dz aqui. Pode aparecer y? Não pode aparecer y, porque a integral é a variável da vez. A variável da vez não pode aparecer aqui. Pode aparecer x? X pode, porque está fora dela. Né? E aqui o integral de dx não tem ninguém fora dela. Então por isso que só pode aparecer número. Tá? E a forma de calcular? Bom, forma de calcular é só a gente pegar lá qual que é a integral de dentro. Essa integral de dentro? Calcula essa integral de dentro primeiro. Então vamos lá. Integral de 0 a x vezes y. Integral de 0 a x vezes y, z dz. Né? Então vamos calcular. Aqui seria z elevado a 1, né? Então a integral é z ao quadrado sobre 2, né? Ó, cuidado que é dz. Se fosse, por exemplo, dx, isso já seria, ó, se fosse integral de z dx, isso já seria constante. Como que é constante? Constante vezes a variável. Você viu que é importante prestar atenção quem que é a variável que você está integrando. No caso, em relação a z, beleza. Z ao quadrado sobre 2, aí vai ser de 0 a x vezes y. E eu vou substituir quem? Eu vou substituir em z, tá? Eu escrevo aqui, mas não precisa. Se você sabe que vai substituir em z, não precisa. Mas às vezes é bom, principalmente no começo, ó, você coloca um zzinho aqui no meio, só para lembrar que você tem que trocar no z, esses valores no z, tá? Mas depois que você ficar craque, não precisa mais colocar. Então vamos trocar todos os z's por x vezes y, x vezes y, mas o quadrado mantém, né? Ó, só troquei o z por x vezes y, mas o quadrado mantém, dividido por 2. Menos, troca o z por 0, 0 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 0, né? 0 ao quadrado é 0, dividido por 2 é 0. Aqui eu vou fazer distributiva, né? Vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Beleza, descobriu o resultado já. Vou aqui nessa integral aqui. Então eu tenho integral de 0 a 1 dx. Aí depois dentro dela eu tenho integral de 0 a x dy. E dentro dela eu tinha integral de 0 a x vezes y, z dz, que a gente viu que é x quadrado, y quadrado sobre 2, né? Então a integral de dentro a gente já calculou, x quadrado, y quadrado sobre 2. Agora é calcular essa de dentro, né? Agora de dentro é essa. Integral de 0 a x, de x quadrado, y quadrado sobre 2 dy. Então vamos lá. Integral de 0 a x, x quadrado, y quadrado sobre 2 dy. Tá certinho, né? Aqui, copiei certinho. Vamos lá calcular essa integral. Agora a variável é y. Então perceba que x ao quadrado é constante, vai manter. Tá? X quadrado é constante, vai manter. O 2 é constante, vai manter. Vamos só integrar o y ao quadrado. Qual que é a integral de y ao quadrado em relação a y? Né? Soma 1 no expoente, y ao cubo, e esse 3 passa dividindo. E aí eu vou substituir aqui, ó, entre 0 e x, né?
Eu vou substituir aonde? Esse x e esse zero no lugar do x? Não, no lugar do y, né? Porque ó, eu integrei em relação a y, então eu substituo no lugar do y. Então, vamos lá. Só antes de fazer, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 3, 6, tá? Só para ficar melhor. Agora sim, vamos trocar todos os y por x. X ao quadrado e esse y vira x, o cubo mantém, né? Só troquei o x por y. O cubo mantém sobre 6. Menos, vamos trocar agora todos os y por zero, né? 0 ao cubo sobre 6. Aqui zerou tudo, né? 0 ao cubo é 0, vezes x quadrado é 0, dividido por 6 é 0. Então aqui zerou tudo. E aqui? Aqui é x ao cubo vezes x ao quadrado, né? Somos expoente, mesma base, multiplicando, potência de mesma base multiplicando, mantém a base, somos expoentes e o 6 manteve. Então fica x elevado a 5 sobre 6. Essa é a resposta da integral que a gente acabou de calcular. Então, vamos lá, a gente tinha lá a integral de 0 a 1 dx, que é de fora de tudo. E aquela integral aqui, essa integral, a gente acabou de calcular x à quinta sobre 6. Deu x à quinta sobre 6. Agora sobrou só uma integral, né? Agora é calcular ela e ser feliz. Qual que é a integral de x elevado a 5? É x elevado a 6 sobre 6, né? Por quê? Cuidado com a integral de x elevado a 5 em relação a x. Se fosse y, já mudava, porque eu considerava o x constante, né? Mas no caso o x não é constante, é variável. Como que é? X elevado a 5, soma 1 no expoente e passa ali dividindo. Acabou? Não. E esse 6? Esse 6 que está aqui veio porque foi esse expoente que passou dividindo. Lembra que a gente soma 1 no expoente, o expoente vira 6. O valor que está aí a gente passa dividindo, tá? Só que esse 6 dividindo, constante dividindo, mantém dividindo. Tá? Então, perceba que tem dois 6. O 6 da integral e esse 6 que manteve. Aqui de 0 a 1. Antes de fazer a conta, eu só vou colocar aqui 6 vezes 6, 36. De 0 a 1, né? Aqui só sobrou x, né? Então a gente já sabe que vai substituir no x, né? Troca todos os x por 1. 1 elevado a 6 sobre 36, menos troca todos os x por 0. 0 elevado a 6 sobre 36. Aqui 0 elevado a 6 é 0, sobre 36 é 0, não vai fazer diferença. 1 elevado a 6 é 1, então a resposta dá 1 sobre 36. Aqui está a resposta. Antes de terminar a aula, só vou mostrar um caso legal para vocês, né? Esse exemplo 3 aqui. Professor, esse caso aqui a gente já resolveu, já. Olha só, calcule o volume do sólido sob o gráfico f de xy igual a x mais y. Professor, tem duas variáveis independentes. Isso daí é lá de integral dupla. Sim, a gente resolveu exatamente esse problema. Delimitado pelo retângulo R de x, R, o x está entre 0 e 1 e o y está entre 0 e 2, né? A gente tem isso aqui, ó. Aqui está o x de 0 a 1, aqui está o y de 0 a 2, e o gráfico da função é do zero, né? Até, o sólido que a gente quer, né? É do zero até o gráfico da função x mais y, né? Sempre é do gráfico da função até o zero, que a gente calculou. A gente calculou por essa integral dupla aqui, né? X mais y, aí a gente colocou, por exemplo, dy dx, né? Aí aqui a gente colocou o intervalo de y que foi de 0 a 2, e aqui colocou o x foi de 0 a 1. Eu não lembro se foi dy dx ou dx dy, mas só mudou, se mudou aqui dx dy, mudou aqui a ordem, mas o resultado foi o mesmo. Então a gente já sabe calcular esse volume, lá com integral dupla. Só que eu vou mostrar que dá para calcular também com integral tripla. Nesse caso não precisa, porque só vai dificultar as coisas, tá? Mas o importante é o conceito, tá? O conceito. Vamos lá. Eu vou pegar e pensar que isso daqui, essa região aqui do R3, é uma região de um domínio com três variáveis independentes, tá? Então eu vou começar a pensar numa função de três variáveis independentes, x, y, z. Então vamos pensar que essa região é do domínio de uma função com três variáveis independentes. Então eu estou pensando no z como independente, tá? Então eu vou calcular lá a integral de uma função de x, y, z, né? Aí eu vou calcular lá o dz, dy, dx, tá? Beleza. Primeiro, vamos só diminuir aqui para caber. Primeiro, o x. O x está o quê? De 0 a 1? Tá, o x está de 0 a 1. Ok. Depois, o y. O y está de 0 a 2, né? Ó, o x está de 0 a 1, o y está de 0 até o 2. É um retângulo, né? Retângulo a gente já sabe que vai ser números, né? X de 0 a 1, y de 0 a 2. Agora o z. O z está do chão,
O chão é o quê? O que é o chão? O chão é o z igual a zero. Z igual a zero a gente acha exatamente o plano xy, que é o chão. Né? Tá do chão, que é o zero, z igual a zero, até o quê? Esse θ aqui é o quê? É essa função aqui, x mais y. Do zero até o x mais y. Então perceba que se eu escrever essa região aqui, é exatamente esse sólido. O x de 0 a 1, o y de 0 até 2, e o z do z0, né? Ó, x de 0 a 1, o y do y0, que é essa reta, até o y2, que é essa reta, formou a base retangular aqui. E o z é do z0, que é do chão, que vai pegar aqui o chão, até o z igual ao x mais y, que é exatamente essa tampa aqui de cima, né? Que vai ser dado por, vai ser esse gráfico dessa função aqui. E aí, se eu quero o volume, eu uso que função? Eu uso a função 1. Lembra que nas aulas passadas a gente viu lá um caso que eu tinha um paralelepípedo e a área da base ficou igual ao volume, justamente porque o volume do paralelepípedo era 1, né? Então, sempre que eu tenho uma função constante 1, a área da base ali é igual ao volume. No caso aqui, essa função 1, ó, eu estou pensando em três variáveis independentes, x, y, z. Essa função 1 vai estar numa dimensão 4, tá? Mas aí qual que seria esse hipervolume dessa função f de xy constante 1? Nesse caso aqui. Esse hipervolume seria o quê? Seria o volume da base, isso daqui agora é a base, tá? Volume da base vezes a altura, que é 1. Só que volume da base vezes a altura, que é 1, é igual ao volume da base, que quando eu multiplico por 1 não muda nada. Então perceba aqui que a gente, quando calcula a integral de alguma coisa de 1, da função 1, no fundo é igual à área da base. Quando a gente estava pensando lá no gráfico no R3, no caso é igual ao volume da base, né? Aqui já tem um volume da base. Não dá para enxergar bem, como assim volume da base, né? Para onde vai a altura, né? A altura não é, né? Porque aqui 3 dimensões a gente já sabe, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, né? Aqui seria a base, aí eu teria ter que ver numa quarta dimensão que não dá para enxergar. Mas no caso da função 1 constante, a gente vai pegar, né? Se eu tiver calculando a área embaixo daquele gráfico, né? Aí seria o volume da base aqui vezes 1, que é o próprio volume da base, que é o que eu quero, o volume do sólido, tá? Então vamos calcular essa integral tripla, ó. Vamos começar calculando com essa integral aqui de dentro. Essa integral de dentro, que é o quê? Integral de 0 a x mais y de 1 dz, né? 1 é uma constante. Integral de constante é constante vezes a variável, né? De 0 a x mais y. Aí eu vou trocar x mais y em 0 em z, porque eu integrei em relação a z, né? Então vai ficar 1 vezes o z, x mais y, menos 1 vezes, no lugar de z, 0. Né? Troquei o z por x mais y, troquei o z por 0. 1 vezes 0 é 0, não faz diferença. 1 vezes x mais y é x mais y. Beleza? Aí a gente vai ter aqui a integral, ó. Essa daqui vai virar uma integral dupla agora, né? Integral de 0 a 1, integral de 0 a 2. O resultado dessa integral deu x mais y, dy dx. Mas espera lá, professor. Isso foi exatamente o que a gente calculou na aula passada. Com certeza vai dar o mesmo resultado. Sim, com certeza vai dar o mesmo resultado. Então perceba que quando a gente faz essa integral aqui, ó, no fundo o resultado dessa integral tripla, pensando do jeito que eu acabei de explicar, é o resultado dessa integral dupla. Ou seja, você pensar que o volume do hiperespaço vai ser igual ao volume da base, pensando nessa função com 3 variáveis, que vai ser no R4 o espaço, é a mesma coisa que você pensar o volume desse paralelepípedo aqui, desse sólido aqui, né? Pensando num gráfico de duas variáveis independentes e uma independente, né? A gente viu que essa integral tripla caiu exatamente na integral dupla que a gente resolveu na aula passada, e com certeza eu já não vou resolver aqui, porque a gente já resolveu na aula passada, com certeza a resposta, então, já vai ser igual, tá? Aí eu fico por aqui, por essa aula, espero que tenham gostado, abraços, bons estudos a todos, e não esquece de deixar aí o curtir no vídeo.